Deixa eu fazer uma reflexão com vocês na história de um homem de Deus que desenvolveu com Deus um relacionamento. Ele não foi da noite para o dia. Este homem viveu experiências extraordinárias ao lado de Deus. Extraordinárias no que diz respeito a experiências boas, extraordinárias, porque em alguns momentos ele viveu coisas ruins, mas ele entendeu que o que ele estava desenvolvendo é uma caminhada ao lado do Senhor. Este é um culto de campanha, e a história dele é uma história de vitória, mas também uma história que nos mostra que cada batalha traz consigo seus desafios, e que cada batalha precisa ser vista de uma forma muito particular. O nome deste moço é Josué. Eu quero mostrar a você hoje como Deus tratou de Josué. Põe para mim, por favor, Josué capítulo 1. Eu vou ler bastante, vou falar pouquinho, mas eu preciso ler os primeiros 9 versículos do capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o deserto deste este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, e fala conosco muito mais do que queremos ouvir, fala conosco o que precisamos ouvir. Usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu queria chamar a atenção em primeiro lugar para a responsabilidade que caiu sobre este homem. Moisés sumiu, essa é a grande verdade. Ele simplesmente não foi visto, ele foi procurado por um tempo, não conseguiram achar. E este povo precisa de um novo líder. Alguém que está sendo preparado já há algum tempo, é verdade. Josué não é alguém que cai de paraquedas para liderar o povo. Nós não estamos lidando com um Deus irresponsável. Já faz um tempo que Josué está ao lado de Moisés, observando sua liderança, observando como
ele agia. Deus faz questão de mostrar a Josué, e usa essa expressão 2 vezes: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo. Me parece que Deus quer deixar bem claro a Josué que há um desnível entre ele que está começando e entre Moisés que está saindo de cena. Me parece que Deus quer deixar claro que, e ele diz isso, ele diz que Moisés é servo do Senhor e Josué é servo de Moisés. Preste atenção. Deus faz questão de dizer isso. O Moisés é meu servo, Josué. E você, até o presente momento, você era servo do meu servo. E eu vou te tratar assim até que você seja promovido a meu servo. Eu gosto disso. Dessa maneira coerente que Deus vai tratar. Deus vai fazer algumas promessas a Josué. O lugar que você botar a planta do seu pé, por quê? Porque ele está substituindo um estadista, um negociador. As batalhas enfrentadas por Moisés foram muito pequenas, basicamente insignificante ao número de batalhas, né, enfrentadas e vencidas por Josué. Josué entra para uma expansão que me parece que ainda vai ser acrescentada na gestão de Davi, que também foi um reino de expansão. Mas é importante quando nós vemos este camarada entrar em cena. Deus vai dar a ele promessas. O lugar que você botar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado por herança. Eu preciso que você fique atento, que numa linguagem talvez hoje, principalmente no ambiente dos coaches, que você faça uma boa modelagem, que você copie, que você se oriente, que você se norteie em tudo aquilo que você viu meu servo Moisés viver. Olhe para meu servo e aprenda com o meu servo a se tornar meu servo. É mais ou menos isso. É mais ou menos como se fosse nossa responsabilidade a ter um estilo de vida na igreja, onde o novo que chega olhasse para nós e entendesse que ele ainda não é um servo, ele é alguém que está sendo introduzido no ambiente para servir. Mas ao olhar aqueles que já servem, ele pode se espelhar neles. É mais ou menos isso. Começa a história, obviamente, recheado de promessas. Você contigo, quando fui com Moisés, ninguém vai se estabelecer diante de você. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo, não te desampararei. Eu preciso que você se esforce, eu preciso que você tenha ânimo. É uma palavra extraordinária, porque o cara entra em cena para dar continuidade ao que Moisés estava fazendo. Ele não está substituindo, se é que eu posso chamar assim, que ele não substitui Moisés, ok? Cada um tem sua função, mas ele vai dar sequência. Pastor, por que o senhor está fazendo tudo isso? Porque esse cara está cheio de promessa, e algumas delas não vão se cumprir na vida dele. Eu não sei se você reparou, mas existem algumas condições para que isso aconteça. Se você se mantiver no caminho, se você guardar as palavras, se você viver nos princípios, isso vai acontecer com você. Mas a história que Josué vai enfrentar é um pouco diferente. O povo todo está de olho nele. Sabe o que o povo diz para ele? Nós vamos ficar de olho em você e vamos observar. Se Deus for com você, como foi com Moisés, quem não te obedecer, nós vamos matar. Fique tranquilo, você não precisa nem agir, deixa conosco, nós vamos resolver. Mas nós estamos de olho em você. Queremos ver o que Deus vai fazer, se realmente Ele é contigo, se você tem condições de desempenhar essa função. Havia muita responsabilidade nessa história, e ele vai para as batalhas dele.
A primeira é viver de uma forma bem pequena o que Moisés viveu com muita grandeza. Preste atenção. Moisés toca o cajado e abre o mar. O Josué manda o sacerdote pisar na água do rio. Sim ou não? Mas quando o rio abre, ele é o início da trajetória de Josué. Quando o mar se abre, ele já é, certo, da metade para frente a história de Moisés. Preste atenção. Deus está dando, né, uma experiência aparentemente pequena? Não. Deus está simplesmente dizendo para mim, para você e para Josué que a melhor maneira de começar e mais coerente, certo, é começar pequeno, de baixo, vá devagar. Vamos abrir um rio primeiro a pé enxuto. Vamos atravessar este rio, então está tudo certinho. Vamos devagarzinho. A primeira cidade qual é? É Jericó. É verdade. Poxa, mas Moisés entrou no Egito, o império. Josué vai para Jericó. Vencer uma batalha ou enfrentar uma batalha. É isso que vai acontecer com ele. A probabilidade dele vencer é muito pequena. Ele não tem material bélico para invadir aquela cidade. Aliás, ele nem precisa invadi-la. Se você conhece um pouquinho, não tem necessidade nenhuma, certo? Para chegar na terra prometida, ele não precisava vencer Jericó, algo minúsculo. Se hoje Jericó já é uma cidade pequena, aparentemente insignificante, certo? Sob a gestão dos muçulmanos, eu imagino naquela época o quanto menor ela era. Dava para passar largo, dava para passar distante, assim como Jesus resolve passar por Samaria e não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, também não tinha necessidade de Josué enfrentar Jericó. O que Deus está mostrando é: meu filho, eu estou desenvolvendo com você um relacionamento. E este relacionamento ele vai crescer, ele vai se estabelecer, ele vai se fundamentar, mas vamos devagar. Cuidado para você não olhar para Moisés e achar que porque você andava com Moisés, foi só Moisés sair de cena que você já tem condições de fazer o que ele fazia. Nós não vamos tratar assim. A história de Moisés também foi muito morosa, foi muito vagarosa, certo? Às vezes nós olhamos para ele chegando nas pragas, mas ele foi criado de uma forma. Olha o tempo que ele fugiu para fazer um reconhecimento do deserto, cujo qual ele iria levar o povo. Deus está agindo de uma forma muito intencional, de uma forma muito sóbria. Hoje eu vejo pessoas não conquistarem suas vitórias, viverem em ciclos de derrotas. Servos de Deus, cheios de promessas, como Josué, mas às vezes sofrendo os desgastes e os desafios, e muitas vezes por erros próprios. Josué chega diante de Jericó e Deus vai mostrar ao povo: é só isso. Por que você não tem armas? Porque eu não quero que tenha armas. Por que eu vou botar o exército na frente, como foi o caso de Josafá, cantando? Porque eu quero mostrar para o meu povo que a vitória do meu povo vem das minhas mãos. Eu quero mostrar ao meu povo que é a obrigação dele fazer tudo o que pode. Mas meu povo tem que saber que faça sempre o que pode. Mas quando suas forças e estratégias não funcionarem mais, eu vou estar
onde sempre estive, no trono da glória, no controle de todas as coisas. É isso que Deus está falando. Para que invadir Jericó? Vá lá e veja. Não faz sentido derrubar aquelas muralhas, a não ser para dizer a Josué, ao povo e a todas as nações vizinhas: este povo tem Deus. Se você pensa que Deus quer te dar vitória porque está focado apenas em você, você está equivocado. A vitória que Deus quer te dar tem o foco de que com ela outras pessoas observem e descubram que você só vence porque a misericórdia do Senhor trabalha a seu favor. Muito bem, é maravilhoso. Capítulo 6, Jericó é tomada. Nossa, o povo está em êxtase. Venceram uma batalha, foi incrível como aquelas muralhas ruíram. Nossa, foi sensacional. Ainda alguns personagens de Jericó se mantiveram vivos. Olha que legal. Por que é que você pensa que Deus deixou Raabe, a meretriz, e teve misericórdia dela? Porque ela trazia com seus irmãos e família a notícia de como era Jericó, de como ela era forte, como ela era, próspera para aquele momento. Então aquele povo trazia para o meio daquele povo nômade, que tinha saído de uma escravidão, que eles venceram. Olhar para Raabe e para sua família é receber a notícia de que Deus era um Deus que fazia. Está certo? Mas Jericó não é o destino, ele é apenas uma fase do trajeto. No capítulo 7, coloca para mim o verso 13, por favor. Eu acho que vale a pena. 7:13. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos agora para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: maldição, anátema, há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos, até que tireis a maldição ou o anátema do meio de vós. Presta atenção que tem um texto aqui que ele entra em choque com aquilo que Deus falou no capítulo 1. Diante de você ninguém vai se manter de pé, Josué. Ninguém vai se manter de pé diante de você. E agora esse texto está dizendo: diante dos vossos inimigos você não vai poder ficar de pé. Olha uma contradição no que está sendo disso. Observe bem. Lá atrás eu disse: Josué, eu vou ser contigo, eu vou agir a seu favor, e ninguém vai suster-se diante de você. Beleza, aqui está dizendo: aí Josué, você não fica de pé diante de... O que mudou? Pare e pense. Diante de Josué agora tem uma nova batalha. Jericó é passado, pelo menos no que diz respeito à oposição. Jericó foi vencida. Ok? Talvez não na totalidade, porque Jericó ainda continua viva dentro do povo. Essa é a grande verdade. O povo agora tem o quê? Josué é um estrategista, ele é um militar, ele aprendeu com Moisés, assim como ele foi espia, agora ele também utiliza do mesmo sistema. Utilizou em Jericó e utiliza em Ai. Agora um lugarejo pequeno, aproximadamente 3.000 pessoas, maioria mulheres e crianças. O que Josué faz? Manda seus batedores irem à frente e sondarem o ambiente e ver o que é que está à frente, para que quando o povo chegasse preparado, para que não houvesse surpresa. Eles foram e voltaram trazendo a notícia: uma cidade fraca, mulheres e crianças, a maioria. Não fadigue ali todo o exército, mande apenas 3.000 homens. Presta atenção, eles vão com força máxima já. Lá tem 3.000 pessoas, onde a maioria são mulheres e crianças. E os homens, eles não vão tratar Ai de qualquer forma, não. Eles mandam 3.000 soldados. É um soldado para cada homem, um soldado para cada mulher e um soldado
para cada criança. Eles vão com força total. Qual é o problema? É que é outra batalha. Qual é o problema? É que eles vão perder essa. Essa batalha eles vão perder. Por um simples motivo: cada batalha traz consigo seus desafios. Cada batalha vai ser encarada de acordo com o momento que você está vivendo. Você é capaz de vencer algo muito grande, dependendo do momento, e sofrer por algo bem pequeno, dependendo do momento. Se nós queremos vencer, precisamos entender isso. Por que que esse cara vai viver tudo isso? Porque Deus quer fazer dele seu servo. E um servo de Deus precisa aprender uma coisa: ele só vence porque Deus é com ele. Não interessa o tamanho do inimigo. Se Deus não for com você, você perde para um resfriado. Ele se desenvolve para uma pneumonia, para uma tuberculose, e ele mata você. Se Deus não for contigo, um estresse, um cansaço simples conduz você a uma síndrome do pânico, conduz você a um ambiente mental que você morre definhando. Se Deus não for contigo, a notícia de um câncer pode te desestabilizar de uma forma tão intensa que você viveu 20 anos com câncer e ele te mata em 40 dias. É isso que Josué está aprendendo. Tem algo grande, intransponível, nossa, fantástico. Fique tranquilo, Josué. Eu vou derrubar as muralhas e você vai vencer. Mas agora a cidade é pequena, não precisa mandar todo mundo. Não é assim, Moisés. Ou não é assim, Josué. Não é assim. Não é o tamanho do inimigo, não é o tamanho do problema, não é o tamanho da adversidade, é a minha presença. Se a minha presença for contigo, ninguém consegue se manter de pé diante de você. Então, Josué, eu preciso saber como é que você lida com os problemas que as pessoas cujas quais você lidera vai criar para você. É isso. É só isso. Vamos lá. Vamos invadir Ai. 3.000 homens, quase 40, são mortos inicialmente próximo de uma pedreira. O restante volta, correndo, e dão a notícia a Josué: Josué, nós perdemos a batalha. Meu irmão, não deu para enfrentar. Não deu para enfrentar. O Josué vai para Deus. Porque Josué sabia, se vaza a notícia de que aquele povo nômade anda perdendo batalhas para a cidade tão minúscula, uma coalizão acontece e eles vêm e esmagam o povo de Deus. Sabe aquela historinha de um abismo chama outro abismo? Uma vitória também chama outra vitória. Eu aprendi uma coisa nessa vida: ninguém quer lutar com o vencedor, ninguém quer brigar com o grande. A história é chutar cachorro morto. Quem não tem poder de reação. É assim que funciona. Quanto mais embaixo você tiver, mais proveito vão tentar tirar de ti. Tenta vender uma casa quando não precisa vender. E tenta vender uma casa quando precisa vender e vai ver qual é a diferença de preço. Josué sabe disso. E quando aqueles homens voltam, as mulheres começam a receber a notícia. A alegria foi embora. Por quê? Porque eles perderam. E aí Josué vai para Deus: Senhor, onde estão suas promessas? Não seria melhor ter ficado lá do outro lado? E Deus diz para ele: pois é, querido, não tem nada a ver com isso. Isso não é problema meu, isso é problema seu. Tem uma maldição no meio do povo, e tem alguém que fez algo que não deveria ter feito. Então eu vou falar uma coisa para você, Moisés: a partir de hoje, você não ganha de ninguém mais. Ou você resolve esse problema, ou você toma coragem e tira da sua vida, dos seus hábitos, da sua família, aquilo que está impedindo que você vença, ou você não vence mais nada. Eu fico imaginando, gente, com tanto profeta, por que Deus não foi lá e levantou um profeta e diz assim, ó: foi você aí, ó,
Vai lá pegar, pega, estava na tenda dele. Não. Por que Deus não fez? Porque está treinando o seu servo. O servo de Moisés está aprendendo a ser servo de Deus. Entendeu? Porque o filho de crente precisa aprender a ser crente. Porque o filho do cristão precisa aprender a ser cristão. Porque o aluno do outro, o discípulo do outro, chega o tempo que ele tem que aprender a ser discípulo de Deus. Por favor, nós não desenvolvemos em ambiente nenhum relacionamento de dependência nem de manipulação. Qualquer um que caminhe comigo, fique tranquilo, isso eu aprendi com Deus. Eu sou ultra tolerante, às vezes visto como fraco de tão tolerante que sou, mas quando precisou cortar as cabeças, como aconteceu com Josué, eu não tenho problema nenhum, e vou para casa dormir tranquilo, porque isso Deus me ensinou. Se é o reino que está em jogo, antes chorar a mãe do outro do que a minha. Deus está ensinando isso para esse cara. Eu não vou ser com você, não vou. Mas é uma cidade pequenininha, não interessa o tamanho do obstáculo. Se eu não for com você, você não vence. E procure, está aí no meio de você. Tenha coragem e ache. E outra coisa, mate todo mundo a pedrada, certo? Taque fogo, porque se você não tiver coragem de fazer isso, diante de vossos inimigos não podereis suster-vos. Só isso. E Deus me parece que foi embora e deixou Josué com essa coisa para resolver. É isso. Muitas vezes esse treinamento ele é muito doloroso, porque temos que remover da nossa vida coisa que não gostaríamos, sabe, de mexer. Ele vai lá, é verdade, descobre quem é, mata. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, mas esse cara está aprendendo que se ele quer ser servo de Deus, tem uma coisa que é prioridade. O que é? O reino de Deus. E ele não é brincadeira. Para Josué é difícil. Primeiro porque ele olhou para as viúvas dos homens que morreram. As mulheres estão chorando. 36 homens, me parece, morrem nas pedreiras. O povo está apreensivo. Ele tem que continuar a caminhada. O destino é a terra prometida. Eles venceram apenas a primeira batalha. Ainda tem mais de 40, me parece, certo? Para chegar até o final. E cada batalha traz consigo uma lição. Em cada momento nós vamos subindo de nível. E não tem a ver com pecado, simplesmente. Essa aqui teve, é verdade. Mas nem sempre. Nem sempre para subir de nível eu preciso de um pecado. Não. Na história de Jó é uma subida de nível. 42, verso 5, me parece. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos, ele está descrevendo 2 tempos da sua vida. Um tempo de passado, onde a crise ainda não tinha chegado. E a crise foi por desobediência? Foi por maldição, anátema? Não. Foi para promover. Então, se eu vou lidar com Deus, eu preciso saber que tipo de crise eu estou enfrentando. Porque para todas as pessoas, todas as crises são motivos de pecado. O que você está fazendo? Algo, às vezes não tem pecado nenhum e você vai enfrentar uma crise. Você vai enfrentar uma dor, você vai enfrentar uma perda. Porque Deus está te forjando, levando você para um próximo nível de relacionamento com Ele. Agora no capítulo 8, coloca aí verso 1. Coloca 1. 8:1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levante, sobe a Ai. Olha que te tenho dado a tua mão o rei e o seu, e a sua, vamos lá, verso 2. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a e a seu, salvo que para vós
salvo que para, saqueareis os seus e o seu. Presta atenção. Eu gosto da motivação. Entra em Jericó e não pega nada. Tudo que tiver ali é meu. O restante mata. Agora Deus diz, faz o seguinte, leva todo mundo e diz para eles o seguinte: mata tudo e o que você pegar é de vocês. Uma batalha você não fica com nada, a outra batalha você fica com o que você puder. Cada batalha traz consigo o seu desafio. Ele vai agora com força total contra Ai. E ele perdeu a batalha, mas venceu a guerra. O desafio da nossa vida é entendermos que nós estamos envoltos numa guerra. Todos os dias estamos em guerra com o mundo espiritual. Em alguns momentos, o mundo espiritual transporta essa guerra para o mundo físico. E aí você tem que se deparar com a doença no seu filho, com uma oposição clara, velada. Mas a guerra existe todos os dias, todo momento. E ela tem um propósito, essa batalha. Qual é? Nos aproximar cada vez mais de Deus. De batalha em batalha, Josué vai aprendendo, vai se aprimorando. Ele vai entendendo como se relaciona com Deus, o tipo de pessoas que ele precisa ter ao seu lado, como ele precisa decidir muitas vezes e tirar situações. Há ocasiões que ele opta pelo silêncio e não fala nada com ninguém. Há ocasiões que ele abre e chama um grupo e expõe as suas necessidades. Josué é alguém que mostra que quem quer viver com Deus a sério precisa começar pequeno. Precisa entender que no começo você não entende muita coisa, você não tem muita experiência, mas que ao longo do tempo é necessário que essas experiências vão acontecendo, para que nós possamos criar em nós um ambiente de vitória. Hoje, algumas pessoas não sabem o que fazer quando perdem, não sabem como se comportar mediante uma crise, não tem coragem às vezes para tirar alguém ou alguma coisa da sua vida, e continuam mesmo sem Deus tentando vencer. Parece que levam sua vida brincando. A vida não é brincadeira. Quanto mais rápido você aprender isso e tratar com mais seriedade a sua vida, porque ela é sua, se você não cuidar dela, ninguém vai fazê-lo. O casamento é seu, ou você cuida dele, ou ele vai para o brejo. O filho é seu, pode ter certeza, porque o diabo levanta todos os dias com toda a sua força para nos destruir. Se a misericórdia do Senhor não fosse conosco, nós não estaríamos de pés. Essa é a grande verdade. Então, a cada dia eu vou crescendo, a cada dia eu vou me aprimorando, a cada dia eu vou me aproximando de Deus. Por quê? Porque eu sei que sem Ele eu não vou a lugar nenhum. A força que eu preciso está nele, a direção que eu preciso está nele. E deixa eu fechar aqui falando algo a vocês. Deus, para agir nas pessoas, Ele age de diversas maneiras, de diversas formas. E quanto mais rápido você descobrir como Ele vai agir na sua, para nós, aqui no projeto, e aí eu falo, como pastor da igreja, quanto mais sóbrio você for, quanto mais assertiva for as suas decisões, quanto mais coragem você tiver, às vezes vai te faltar ânimo, mas você tem que ter coragem,
Às vezes você vai ter ânimo, mas não vai ter coragem. Nem sempre ânimo e coragem estão juntos. Mas a minha pergunta é: quem é o responsável por sua vida, a não ser você? Pare e pense, você está satisfeito com aquilo que você está vivendo? Porque Deus não muda, não há sombra de variação nele. Como eu disse, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com quem está perto de você. O que Deus quer é se revelar para o seu mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mundo, o seu mundo, ele é seu, ele não é meu. Você vai sair daqui e vai lidar pelo menos, sei lá, com 10, 20, 30 pessoas que eu sequer sei o nome, que eu nunca vi. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Quem são esses? Esses fazem parte do seu mundo. E o que eles precisam? Eles precisam ver uma luz que Deus colocou em você. Para isso nós precisamos nos posicionar, porque as pessoas precisam disso. Se você tem dons, revelação, se você vê anjo, se você é profeta, se você é ministro, se você é pregador, se você canta, se você toca, se você ensina, eu não sei quem é você, seja você quem for, você é uma peça dessa quebra-cabeça que tem o propósito de mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Salvador. Isso fica muito mais fácil quando a sua vida vai bem encaminhada. Primeira coisa, nunca queira mostrar para as pessoas uma realidade que não é a sua. Uma das piores coisas para se relacionar com Deus é a hipocrisia, que muitas vezes não vem nem por maldade, é por medo de exposição. Essa é a grande verdade. Está ruim, gente? Está ruim. Às vezes, se eu falo para algumas pessoas, gente, ontem eu estava com vontade de morrer, eu vejo as pessoas me olhando como se eu fosse maluco. Como o pastor? O pastor às vezes tem vontade de morrer, não tem vontade de vir na igreja, tem vontade de sumir, às vezes não tem dinheiro para pagar algumas coisas, briga com a mulher, tem problemas com os filhos, fica doente, mas não pode falar, né, gente? Porque se falar, Cid, sabe, fica feio, vai queimar a imagem da gente. Pois é, pense mais na sua aparência do que na sua realidade, e você vai ver onde é que você vai parar. É lógico, você não precisa abrir sua história para todo mundo. Às vezes eu falo de uma forma superficial, mas para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas sabem que eu enfrento, o que eu enfrento. Eu tenho um cara em Brasília, um daqueles sabe, aquele que ele pode ligar e falar o que está acontecendo no casamento, no ministério, nos filhos, com dinheiro, com tentação, com tudo. Eu não posso pegar alguém de perto, então peguei alguém de longe, mas tem que ter alguém onde você trate sua realidade, porque se você não fizer, o diabo vai se aproveitar disso e ele vai pegar você.